Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre a possibilidade ou não da inclusão do terço de férias sobre a base de cálculo da contribuição patronal. Será que ele está dentro? Será que ele está fora? A gente sabe que tem já alguns precedentes e, muito provavelmente, agora o RE, que trata sobre esse assunto, vai ser levado à mesa no segundo semestre desse ano. Nós estamos agora aqui em julho de 2022. Isso vai ser julgado provavelmente em agosto de 2022 e você tem que estar preparado para o que virá. Então, vamos conversar então sobre os precedentes do Supremo e do STJ que tratam sobre esse tema, até porque muitas outras rúbricas que não são do terço de férias também versam sobre essa mesma categoria. Não vou falar das outras rúbricas, vamos falar apenas sobre o terço de férias e, eventualmente, você pode descolar aqui alguma oportunidade para outras verbas além dessa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belin. Eu sou professora dos cursos de pós-graduação da FGV, da PUC, da UF e do IBMEC. Sou doutora em tributação e finanças pela UERJ. Também sou advogada há mais de 20 anos na seara contenciosa e consultiva tributária. Já participei da banca de excelentes escritórios de advocacia. Desde 2012 eu fundei a minha empresa, que vai fazer agora 10 anos. 10 anos. Bem, atualmente eu ocupo uma das cadeiras do CARF, eu sou conselheira dos contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Também tenho uma série de livros e artigos científicos publicados. E hoje a gente vai conversar sobre o terço de férias na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Bom, gente, tudo começou com a base de cálculo da própria contribuição. A gente sabe que a Seguridade Social, o dinheiro que você cria, que você paga referente a uma contribuição diferente dos impostos, ela é destinada a um fim específico. E aqui, entre as contribuições que vão custear a Seguridade Social, a gente tem a patronal. A Seguridade Social, como todos sabem, de acordo com o artigo 195 do texto constitucional, ela é financiada por toda a coletividade, inclusive pelo poder público. Isso quer dizer que todos, de alguma forma, vão pagar as contribuições que vão remunerar a Seguridade Social, saúde, assistência ou a previdência. E a gente tem algumas dessas contribuições que são muito famosas, né? E várias das quais têm N teses aí que você apresenta ao seu cliente para tentar aí diminuir o custo fiscal. A primeira delas é aquela que incide sobre o empregador, a pessoa jurídica, ou aqui parada, que é devedor de algumas contribuições para bancar a saúde e educação e saúde, assistência e previdência, que acabam compondo a Seguridade Social. E o empregador, ele contribui com esse cenário de três maneiras. Ou ele vai contribuir de acordo com a folha de pagamento, ou ele contribui com receita ou faturamento, ou ele contribui com a base do lucro da sua atividade. A do lucro sobre a sua atividade é a contribuição social sobre o lucro líquido. Receita ou faturamento, você tem o PIS e a COFINS. E sobre a folha de pagamentos, a gente tem aqui a patronal, a contribuição previdenciária patronal, que tem a versão constitucional, ou seja, a matriz constitucional, no artigo 195, inciso 1º, a linha A do texto da Constituição da República. Importante nesse ponto que antigamente a base de cálculo da patronal ela versava sobre folha de salários, ou seja, era só salário, o que era um conceito mais restrito. A emenda constitucional 20 de 98, que inclui o conceito de, o conceito não, né? Que inclui o vocábulo receita, para que também as receitas possam ser tributadas pelo PIS e da COFINS e não apenas o faturamento. Essa mesma emenda constitucional, ela também tratou de alterar a base de cálculo da patronal. E ela, assim, trouxe uma base de cálculo também maior do que aquela que outrora ocorria. Agora, o empregador, ele paga sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Isso quer dizer que a minha base de cálculo aumentou com a emenda constitucional 20 de 98. Tudo bem. A questão é que muitas dessas rúbricas que compõem essa folha
entendeu-se que não são rúbricas diretas da minha atividade, do meu trabalho. Não é aquela rúbrica habitual. Ela é uma mera indenização por um caso concreto de PTO ali que tem acontecido. Como, por exemplo, um salário maternidade, como, por exemplo, as férias não gozadas. Então, são valores que o empregado recebe que não tem aquela natureza remuneratória. É uma natureza indenizatória. Não tem aquela habitualidade. Motivo pelo qual eu não poderia fazer com que ela viesse a compor a base de cálculo da patronal. Assim como tem teses sobre esse mesmo tema com relação ao imposto de renda, que a gente também trata sobre esses temas em específico, do tocante ao acréscimo patrimonial. Mas aqui não é disso que eu estou falando, vamos focar aqui na patronal. Então, o que acontece? Assim como o terço de férias, quantas outras verbas não se encontram dentro daquela folha que poderiam ser qualificadas como indenização e não como remuneração? Motivo pelo qual muitos contribuintes vêm buscando a tutela jurisdicional para ver excluído da sua base o quê? A tributação na patronal. E lembre que a contribuição patronal sobre folha, ela é 20% do pagamento dessa folha, né? Então, ela é bastante grande. Quanto menor a minha base, menos eu entrego ao poder público dentro da norma, de acordo com a lei, sem fraude, sem nada. É só aplicar a lei ao caso concreto, que é o objeto da análise aqui que eu estou fazendo com vocês. Então, a partir do momento que aquela lei ali não se comata exatamente a todas aquelas rúbricas, é que parte é tributada, parte não é. Então, vamos excluir aquilo que eu entendo que não seja tributário. Assim aconteceu com uma série de verbas, e eu estou destacando aqui o 13º salário com relação. 13º salário, não, perdão. É o terço das férias, é o terço de férias constitucional. 13º é outra coisa. Terço de férias, que trata aqui especialmente da sua inclusão ou não na base de cálculo da patronal. Então, a gente já sabe que a matriz, da onde veio, né? A matriz constitucional, lá no 195, e a matriz legal está no 8.212, que trata sobre essas alíquotas e a formatação da base. Então, o contribuinte, focando naquilo que eu estou dizendo, o terço de férias, ele entende que o adicional de férias ele tem natureza meramente indenizatória e não constitui, portanto, ganho habitual daquele trabalhador. Motivo pelo qual não seria viável a sua incidência e eu poderia pedir a restituição daquilo que indevidamente paguei nos últimos 5 anos. E aquilo começou a pipocar aí uma série de ações junto aos tribunais pelo Brasil afora. Até que em 2014, o STJ, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ele julga em caráter repetitivo, vou ler para vocês aqui, o RESP. É o RESP 1.230.957. 1.230.957 do Rio Grande do Sul, e o tema era o 479. Então, no dia 26 de fevereiro de 2014, vai ser mais precisa, o Superior Tribunal de Justiça ele analisou essa demanda à luz da legislação infraconstitucional. E ele entendeu que a contribuição previdenciária patronal não deveria incidir sobre o terço constitucional de férias, justamente por abraçar a tese explanada pelo contribuinte e a sua natureza indenizatória e não habitual dentro daquilo que percebia o trabalhador. Percebam, é um recurso repetitivo, ele vincula as instâncias inferiores. Então, se você sabe que tem um repetitivo julgado dizendo que não tem que incluir, você vai fazer o quê? Você vai buscar a tutela jurisdicional, muito provavelmente você vai obter a liminar e muito provavelmente você vai obter um trânsito julgado futuro dentro daquele contexto para que você não pague sobre aquelas rubricas. Certa segurança jurídica você tinha. Depois, é claro que a Fazenda não gostou muito dessa decisão e buscou o Supremo Tribunal Federal para analisar a constitucionalidade da sua incidência. E logo depois, na sequência, em 2016, em agosto de 2016, o Supremo Tribunal Federal ele se posicionou no sentido de que o celular também no meio da gravação, né? No sentido de que não se reconhece a repercussão geral
sobre o tema, por se entender tratar de matéria infraconstitucional. Ou seja, aqui ele entendeu em 2016, mais precisamente agosto de 2016, 2 anos, um ano e pouquinho depois da decisão do STJ, que ele não teria julgar aquele negócio porque ele não teria natureza constitucional. Se é uma matéria infraconstitucional, morre ali. E aí todo mundo ficou mais feliz ainda, né? Porque já resolveu, não incide, já tem o repetitivo, Supremo não vai avaliar, é o STJ então que já bateu o martelo e tá tudo bem. Muito bem. Na sequência, o que fez a Procuradoria da Fazenda? Ela edita uma nota técnica permitindo que a Procuradoria não venha apresentar recursos extraordinários em face a essa demanda. Ou seja, ela abre mão dos recursos no tocante a esse questionamento. Ou seja, a própria Procuradoria entende, já se deu por vencida, ok, não vamos recorrer, essa verba não está dentro da base da patronal. E aí, muitas empresas, obviamente, buscaram o êxito disso daí e passaram a não recolher, ou outras, de acordo com isso tudo, nem entraram com a ação. Para quê? Se você tem isso tudo a seu favor. E dali, então, passaram a não recolher mais sobre o terço de férias. E se você quisesse a recuperação desse valor, aí sim você tinha que pedir o quê? Dentro das formas que o direito lhe permite, a restituição de eventual indébito daquele período que você pagou sobre uma verba não devida. E aí a gente viveu aí durante um tempinho, ou seja, 2014 veio a decisão lá do STJ, não pague. 2016, STF, não vou analisar que isso aqui não é matéria constitucional. 2017, é isso mesmo. Procuradoria da Fazenda chancela e ela permite que não haja o que? Os recursos em face a essa demanda. 2018, o que vocês acham que acontece? 2018, fevereiro, logo no começo do ano, Supremo muda de ideia, né, meus caros? Supremo muda de ideia, volta a analisar o case e entende que aquilo ali é matéria constitucional e reconhece no RE 1072-485 de Minas Gerais a natureza de repercussão geral sobre esse tema no tema 930, não, 985. Então, acabou, mudei de ideia, agora o troço é constitucional, antigamente eu achava que não era, mas agora é. Esse RE aqui agora é uma repercussão geral, o tema que trata é o 985 e vamos avaliar sobre o terço de férias. Compõe ou não compõe a base de cálculo da patronal à luz do texto constitucional. RE, anota aí, 107248. Aí, meus caros, avaliou-se, portanto, a natureza, então, da verba do 13º, do terço de férias. E o artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, que o prevê, né? O terço constitucional de férias, tanto que está lá na Constituição. Então, o ministro Marco Aurélio, que era o ministro relator desse precedente, ele entende que o terço de férias é uma verba periódica auferida como complemento à remuneração. Então, é periódica e incide de tempos em tempos, desde que eu tenha o meu direito às minhas férias. Ela é periódica e é um complemento à minha remuneração. Então, ela é remuneratória, ela não é indenizatória. Na época, o ministro Marco Aurélio se pronunciou de que esse direito seria do direito, né, a ter a percepção desse terço constitucional, é um direito adquirido em razão do decurso de um ciclo de trabalho, por isso periódico, e trata-se de um adiantamento em reforço ao que é pago ordinariamente ao empregado quando do seu descanso. Ao ver do ministro Marco Aurélio, é irrelevante a ausência de prestação de serviço no período das férias, diz assim o ministro. Configura-se afastamento temporário, ao lembrar, portanto, que esse vínculo permanece e que o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante um ano. O ministro Marco Aurélio, à época, ele ficou vencido, ou ele ficou vencido, não, ele foi
o ministro Marco Aurélio restou vencedor. Na época, o ministro Edson Fachin, que divergiu do ministro relator por entender inconstitucional a incidência da patronal sobre essas verbas de caráter que, segundo a opinião dele, seria, de fato, na linha do contribuinte indenizatório, seu caráter reparatório. E aí o contribuinte, que estava achando que estava abafando, perde. E no dia 31 de agosto de 2020, foi exarada a decisão, ela foi publicada no dia 31 de agosto, foi a decisão de mérito, e no dia 2 de outubro de 2020, ou seja, 31 de agosto de 2020, decidiu, em 2 de outubro de 2020, foi publicada a decisão que fixou a seguinte tese: é legítima a incidência da contribuição social a cargo do empregador sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. E aí? Acabou aí? Claro que não. Você acha que o contribuinte ficou feliz da vida? Não. O contribuinte, então, ele apresenta embargos de declaração visando a modular os efeitos dessa decisão. Afinal de contas, a gente tinha um recurso repetitivo. A gente já tinha uma decisão do próprio STF dizendo que não ia julgar. A gente tinha uma nota da PJFN dizendo que não ia recorrer. Então, eu estava muito tranquilo de que aquilo ali não incidia. Agora você mudou de ideia? Ok, é um direito que lhe assiste. O direito é lindo, porque uma hora pensa de uma coisa, outra hora pensa de outra. Fazer o quê? É assim. Agora, a minha segurança não pode ser violada por uma alteração de ideia. Direito você tem, mas daqui para frente. Então, me cobre da data da alteração do entendimento, que no caso aqui foi no dia 31 de agosto de 2020, quando foi dada a decisão de mérito. Dali em diante, ok, me cobre, ou eu passo a pagar. Dali para trás, não. Eu tinha toda uma segurança no judiciário de que aquela verba não era tributada. Por isso que as empresas deixaram de pagar com razão. Se eu tenho isso tudo, ainda vou pagar por quê? Porque eu adoro pagar tributo? Não, né? Então você tinha um contexto que legitimava o não pagamento. Enfim, o contribuinte entra, então, com os embargos de declaração. Ele foi pautado para julgamento em abril de 2021. Na época, tinha 4 votos desfavoráveis, ou seja, pela impossibilidade de modulação, e 5 votos pela modulação, ou seja, ela é constitucional a inclusão a partir de agora. Então, eu estou ressalvando, diante de todo um contexto, a possibilidade de uma modulação aqui. Mas então, na sessão plenária em que estava analisando ali o julgamento, o ministro Luiz Fux, era uma sessão plenária virtual, ele entendeu que era um caso que merecia uma análise mais detida, fez o pedido de destaque para análise do case em plenário presencial. Quando então todo aquele case, ou seja, a questão da modulação, será novamente trazida a plenário do zero, quando então os ministros poderão reavaliar os seus votos e, consequentemente, prolatar o seu entendimento nessa nova sessão. É exatamente isso que vai acontecer, ao que parece, agora em agosto de 2022. Dia 31 de agosto, foi incluído em pauta para análise este precedente. Não me parece que será analisado exatamente nesse dia, porque nesse dia outros processos de grande vulto também estão em pauta. E como são extensos, acho pouco provável que todos esses cases sejam analisados naquele dia. Mas a gente tem que ficar atento. E qual é a atenção que eu te peço para ter aqui agora? Qual é a atenção? E não depende muito da gente, advogado aqui, ou da gente como consultor, seja lá como você orienta o seu cliente. É mais para ele estar preparado para o ruim e para o bom. Porque, veja bem, os embargos pedem a modulação dos efeitos, já que alterou todo um cenário que se entendia real,
a partir da data do julgamento de mérito, em 31 de agosto de 2020. Isso quer dizer que se o plenário do Supremo, por maioria, entender que não tem necessidade aqui de modulação dos efeitos, o que vai acontecer? Isso abre a porta para que o poder público, no caso aqui a Receita Federal, realize as autuações que entender cabível para cobrança desses valores com juros e multas, porque, afinal de contas, se não tem modulação e o Supremo decidiu desta forma, eu posso cobrar os 5 anos anteriores. E isso vai gerar um déficit para o empresário da multa de bilhões. E a minha pergunta para vocês é: será que, nesse caso, o Supremo é coerente com as suas razões de decidir em outros precedentes? E será que ele vai ou não modular os efeitos desta decisão? Porque, veja bem, a modulação dos efeitos ela vem prevista na Lei 9.868, da 9868, de 99, e ela vem prevista, essa possibilidade do Supremo, no artigo 27, que diz assim: ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Meus caros, requisito: segurança jurídica e excepcional interesse social. Normalmente, quando a gente está falando de tributos pagos indevidamente, como foi o caso da exclusão do ICMS, da base, do PIS, da COFINS e quantas outras, o Supremo resolveu modular. Ele modulou uma modulação da data do julgamento de mérito, isso para não gerar um rombo aos cofres públicos, que normalmente é essa a razão de ser na hora de devolver dinheiro ao contribuinte. Outro case que me parece um pouco mais chocante foi o caso da energia elétrica e telecomunicações, quando então nós temos um precedente cujas alíquotas de ICMS em patamar superior ao básico, ela é inconstitucional. Nós temos estados que chegam a 30%, 29%, 28% nas contas de energia elétrica e telecomunicação, quando o básico é 18%, 17%, 16%, 19%. É óbvio que as normas são inconstitucionais, a gente sabe disso, o Supremo já disse, inclusive. Só que ele modulou os efeitos para 2024. Então, a partir de 2024, você não vai dever. Percebe? Ou em outro momento no futuro. Que vejam, ali naquele precedente, analisou-se as contas públicas. Analisou-se, é claro que o Estado deixaria de receber. Ele não estava, talvez, preparado para aquilo. Então, vamos deixar ele se organizar. Só que para ele se organizar, eu vou ter que pagar. Sem entrar no mérito se é legal, se é moral, se não é aqui, não estamos aqui para isso, cada um tem a sua convicção. Fato é que é esse normalmente o raciocínio na hora de modular, quando o fisco precisa devolver. E tudo bem, eu acho até que eu tenho minhas convicções, eu concordo em parte com esse argumento. Mas é óbvio, a gente não pode fingir que ele não existe, porque afinal de contas, se o Estado falha, eu vou ser mais enforcado ainda, porque ele vai precisar de mais dinheiro. Então, são pesos e medidas que devem ser equilibrados no caso concreto. Só que agora eu estou trazendo a parada para um outro lado. O que aconteceu aqui? Ele disse que é constitucional a inclusão. Ele não disse que é inconstitucional, é constitucional. E antes dessa decisão, eu tinha uma série de outras que me fazia levar a crer numa segurança jurídica que aquele valor não estaria dentro da base de cálculo daquele tributo. Você tinha um repetitivo. Você tinha uma decisão do próprio STF dizendo que não ia analisar. Você tinha a própria Procuradoria dizendo não vou recorrer. Depois o órgão máximo, que é direito dele, ok, muda o contexto, traz para si a análise, muda de ideia e não modula? Será que isso aí está de acordo
com os requisitos da própria modulação, que é a segurança jurídica e o excepcional interesse social? Você não paga um tributo com base em todo um cenário verdadeiro, pautuado em decisões de órgãos legitimados, STJ, e um repetitivo, nota da Procuradoria e decisões anteriores do próprio órgão, que diz não vou analisar? Tudo bem, mudei de ideia e vou atingir fatos anteriores? Sem que haja uma modulação a partir daquela data que eu mudei de ideia? Isso quer dizer que se não pagou até aquela data, tudo bem, comece a pagar desde então. Me parece razoável e está dentro com a coerência do sistema. Agora, não modular os efeitos dessa decisão para fazer com que o contribuinte arque com o recolhimento de um valor que já se sabia certo que não estaria dentro da base da patronal, isso com o argumento de que isso equivale a cerca de 80 bilhões, o fisco precisa desse dinheiro, então eu preciso pagar? Será que esse raciocínio aqui se aplica? Eu estou aqui de acordo com os precedentes, não pago apoiado na confiança legítima daquelas decisões? E depois mudam de ideia e eu tenho que ser penalizado a pagar 5 anos para trás, porque isso é uma monta substancial e o fisco precisa de dinheiro, e o meu direito fica onde? E a minha segurança jurídica? E as decisões? E todo um contexto que exigia que me fazia não pagar, não porque eu não quero pagar, é que me permitia não pagar. Então, aqui, minha opinião, não me parece que seria legítima a modulação dos efeitos da decisão nesse caso concreto em especial, em nome da proteção da confiança legítima, em nome da segurança jurídica e de um interesse social, sim, que afinal de contas o Brasil não é formado só de fisco. Ele é formado das empresas, ele é formado de nós, que também contribuímos para o contexto do Brasil como um todo. Então, é necessário a gente ter o quê? Confiança nos nossos entes, confiança dos nossos governantes e confiança também naquele que nos entrega a prestação jurisdicional, sendo coerente com as suas razões de decidir e com todo um cenário que existe em volta de conceitos, de decisões e de questões pontuais, notadamente aqui jurídicas, com relação a determinados temas. No nosso caso aqui, nós tínhamos todas as decisões possíveis e os provimentos necessários para me levar a crer que aquele valor não comporia a base de cálculo da patronal. Muda de ideia? Tudo bem, me cobre daqui para frente. Não me parece razoável permitir a Fazenda e, consequentemente, a Receita Federal buscar, mediante atividade vinculada, o lançamento fiscal, observada a decadência e a prescrição, no caso de uma eventual execução pela Procuradoria, valores anteriores que eu não tenha pago por força de todo esse cenário, de todo esse provimento que me fez acreditar na impossibilidade do recolhimento sobre aquelas rúbricas. Bom, são essas as minhas considerações, mas é fato que você tem que fazer com que o seu cliente que trate sobre esse tema, que está pagando ou que pleiteou, mostrar para ele, olha só, a gente está aqui. E você não tem muito o que fazer, é só provisiona. A tendência é modular e é daqui para frente. Então, ele vai dever, assim, a patronal sobre essas rúbricas a partir de quando? Do dia 31 de agosto de 2020. Antes disso, não me parece razoável. Mas essa é a minha opinião. Espero que o Supremo também tenha algo, uma opinião parecida com essa que eu expus aqui para vocês, e que a segurança jurídica, também pró-contribuinte, seja levada a cabo e que nós saiamos aqui mais confiantes na tutela jurisdicional, notadamente aqui no Supremo Tribunal Federal. São essas as considerações. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para novos vídeos. Todo dia tem vídeo aqui no canal, pelo menos por enquanto. E é isso, meus caros. Deixa aí suas sugestões de temas que você gostaria que eu comentasse. Faça os seus comentários e te vejo, então, no próximo vídeo.